As bebidas energéticas não te dão energia. Elas compram o teu foco, mas cobram o teu sono, inclusive com juros no coração. Eu sou o professor Daniel Garlip, sou doutor em Ciências do Movimento Humano e hoje eu gostaria muito nessa aula de conversar contigo justamente sobre os efeitos fisiológicos dos energéticos. Vamos ver o que a ciência tem dito sobre os impactos que essa bebida é capaz de gerar no organismo humano. Mas para começar a nossa conversa, vamos dar uma olhadinha o que são essas bebidas energéticas. Nada mais são do que bebidas que são formuladas para gerar uma estimulação, seja mental, seja física. Os principais componentes que elas têm são cafeína, taurina, muitas têm vitaminas do complexo B, fora outros ingredientes. E elas são diferentes de isotônicos e de refrigerantes, porque elas têm uma concentração elevada de substâncias que fazem uma função psicoativa, ativam o sistema nervoso do ponto de vista de nos deixar um pouco mais alertas. Pensando nisso, vamos olhar como é essa composição, o que mais aparece nessas bebidas energéticas. E a cafeína, claro, é o componente que mais gera resultado nessas bebidas. Só que, dependendo do tipo de bebida, ela vai gerar em torno de 80 a 300 miligramas por lata. Nós vamos encontrar uma concentração dessas, o que representa em torno de 1 a 3 xícaras de café. Alguns deles, a versão extra forte, pode apresentar, inclusive, uma quantidade muito maior do que isso. Um outro componente que é muito comum é a taurina. A taurina é um aminoácido. As concentrações giram em torno de 1.000 a 2.000 miligramas por porção. E os efeitos fisiológicos da taurina no corpo humano ainda não são bem entendidos. Fora isso, que existe um terceiro componente, que o nome dele é um nome bastante difícil de ser dito, que é a glucuronolactona, que é um carboidrato, e que as doses giram em torno de 600 miligramas ou até mais. Só que a ciência ainda não conseguiu entender muito bem quais são as evidências que este carboidrato gera no corpo. E também as vitaminas do complexo B, né? É muito comum encontrar vitaminas do tipo B3, B6 e B12. Só que em uma lata se encontra 100% da recomendação diária ou até mais. Mas a gente sabe, claro, que essas vitaminas, elas participam do metabolismo energético das nossas células. Fora que nós vamos encontrar nas versões tradicionais açúcar e nas versões zero adoçantes. E quando as versões são tradicionais, o que vai ter de açúcar ali em torno de 25 a 35 gramas. Enquanto que, quando a gente vai dar uma olhada nessas versões zero, vamos encontrar aspartame e sucralose. E quando tenta-se fazer algumas comparações entre essas bebidas energéticas, é bem difícil, porque não existe uma padronização. Então, a gente tem dificuldade de fazer uma comparação direta entre estes produtos e o que isso é possível de gerar no corpo humano. Agora, vamos começar a olhar esse principal componente, que é a cafeína. Qual é a farmacologia da cafeína? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a cafeína, ela funciona como um antagonista de receptores de adenosina. Ou seja, ela vai competir esses receptores do tipo A1 e A2A que estão lá no sistema nervoso central. E eles vão prevenir, essa cafeína vai prevenir a ação inibitória natural que a adenosina gera. Consequentemente, ela vai promover um estado de alerta. Fora isso, as bebidas energéticas, elas vão fazer liberação de dopamina, noradrenalina e adrenalina. Esses três componentes vão gerar efeitos cardiovasculares e vão fazer com que a pessoa mantenha ou aumente o seu estado de vigília, pois a pessoa fica mais ligada quando toma essas bebidas energéticas. E a cafeína, ela tem uma característica. Ela tem um pico no plasma sanguíneo que vai ocorrer de 30 a 60 minutos após o seu consumo. Só que a meia-vida, o tempo que leva para perder metade da sua ação, gira em torno de 3 a 7 horas.
E tem uma questão importante aqui. O uso crônico de cafeína, e quando a gente está pensando nas bebidas energéticas, vai gerar uma certa tolerância. As pessoas, porque estão tomando, vão ficar mais tolerantes. E por que isso ocorre? Porque existe uma dessensibilização de receptores de cafeína. O que isto pode gerar? Dependência física, inclusive se a pessoa ficar muito tempo sem o consumo, ela pode apresentar algum tipo de abstinência. Quais seriam as doses moderadas de cafeína? Vai gerar em torno de 200 miligramas e isso vai gerar, sim, um aumento da atenção e do desempenho cognitivo das pessoas. Mas quando as doses são muito elevadas, nós estamos falando aí em torno de 400 miligramas, esse consumo pode gerar ansiedade, tremores e outros efeitos adversos. Dessa forma, eu te convido agora para a gente verificar a partir da ciência quais são os efeitos cardiovasculares que essas bebidas energéticas podem gerar. E esse artigo aqui, um artigo bastante recente, agora de 2025, que é uma revisão sistemática com uma análise quantitativa envolvendo 37 estudos e englobando mais de 1.500 pessoas, demonstrou que as bebidas energéticas aumentam de forma significativa a frequência cardíaca, a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. Fora isso, quando foi feito análises de artigos que fizeram a utilização do eletrocardiograma, as bebidas energéticas podem prolongar o intervalo QT lá do eletrocardiograma. Isto vai gerar um risco da pessoa ter arritmias cardíacas, o que é algo que a gente precisa ficar bem atento do ponto de vista científico. Quando a gente vai dar uma analisada nos efeitos neurológicos e psiquiátricos, essas bebidas energéticas, elas nos mostram questões importantíssimas. Pessoas apresentam tontura, e essa tontura é o efeito neurológico mais frequente. Podem apresentar fala arrastada, dor de cabeça, pode ter insônia ou distúrbios do sono, apresentam inquietação, isso é muito frequente, algumas apresentam convulsões, outras apresentam agitação neuropsicótica, inclusive comportamento agressivo, elas se tornam mais agressivas, e o que mais chama atenção é que pessoas que fazem consumo frequente de bebidas energéticas podem apresentar ideação suicida. A ideação suicida é fazer com que a pessoa comece a pensar, inclusive, e tirar a própria vida. E um terceiro efeito importante que eu gostaria de trazer, que são os efeitos metabólicos e endócrinos. Observem que, independente da bebida ser normal ou sem açúcar, ou seja, contendo açúcar ou sem açúcar, o consumo dessas bebidas pode gerar a síndrome metabólica. O corpo humano pode começar a apresentar resistência à insulina, e a gente sabe muito bem que a resistência à insulina é o critério principal das pessoas que têm diabetes do tipo 2. E aqui está muito claro, esses efeitos adversos não dependem da bebida ter açúcar. Isso também vai acontecer na bebida quando ela é zero açúcar. E aí eu paro por aqui para te perguntar, você já tinha ouvido falar sobre isso? Você conhece pessoas realmente que tomam essas bebidas de forma acentuada? Então, compartilha esse vídeo com eles, eu tenho certeza que você pode estar ajudando as pessoas desse ponto de vista. Inclusive, vamos dar mais uma olhadinha agora do ponto de vista dos exercícios. Tem pessoas que consomem bebidas energéticas e vão fazer exercícios intensos. Observa que, quando isto ocorre, o corpo perde capacidade de termorregulação. Ele não consegue dispensar o calor. E aí a temperatura interna começa a subir muito. Por que isso ocorre? Porque o nosso sistema nervoso simpático, que é autonômico, que não depende da gente, ele começa a fazer mais produção de calor e também nós vamos fazer uma vasoconstrição periférica. E para que a gente faça a troca de calor com o ambiente, a gente deveria fazer uma vasodilatação periférica. Inclusive, existem alguns relatos de caso de pessoas que acabaram morrendo
porque fizeram o consumo dessa bebida energética antes de fazer exercício. Desse ponto de vista, eu gostaria aqui de falar com você sobre quais são as populações de risco. E eu vou iniciar aqui falando de portadores de cardiopatias. Pessoas que apresentam arritmias pré-existentes, insuficiência cardíaca, doença coronariana, hipertensão arterial não controlada, inclusive cardiopatias que são estruturais, essas bebidas são contraindicadas. Os riscos cardiovasculares são muito grandes. Vamos dar uma olhadinha nas crianças e adolescentes. O sistema nervoso dessas crianças, ele está em desenvolvimento. Então, o que vai acontecer? Eles têm mais sensibilidade aos efeitos da cafeína, aumentando risco de alterações no padrão de sono, inclusive dependência precoce. As gestantes, inclusive as lactentes, têm que ter cuidado com essas bebidas, porque a cafeína atravessa a placenta e pode chegar, inclusive, no leite materno. Isto pode causar risco de baixo peso ao nascer nas crianças, inclusive alguns desfechos que são adversos lá, tanto para a gestante como para o bebê. Pessoas que apresentam transtorno de ansiedade, elas podem aumentar o risco de pânico, o risco de fobia social. Elas podem apresentar uma exacerbação de todos esses riscos. E também pessoas que fazem algum tipo de uso de medicações, como estimulantes, como o metilfenidato e também as anfetaminas, fora aquelas pessoas que utilizam broncodilatadores, inclusive antidepressivos, deveriam cuidar o consumo de bebidas energéticas. Desta forma, claro, fica aqui aquela famosa dica. Cuidado com o uso, com esse abuso do uso de bebidas energéticas. Este consumo pode ser desastroso para o corpo humano. Dessa forma, eu fico por aqui com mais esta aula e vou deixar aqui embaixo para que você possa me seguir, porque eu tenho vários vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. E também vou deixar aqui em cima um vídeo para que você possa acompanhar outras aulas que eu tenho gravado. Ok? Fica um grande abraço e até breve.